Mas fica mais amplo. Vamos lá, querido. Tá escuro? Tá escuro? Acende aqui atrás. Não, nada, eu tô sério. Aí. Só não minha caneta não, vou usar ela aqui. Eu comecei a semana passada falando com vocês da importância de nós termos um diagnóstico preciso. Sempre é fácil de obtê-lo? Não. Nós nem sempre vamos obtê-lo de modo fácil. Realmente nós vamos ter necessidade de fazer uma avaliação completa. E eu disse que no centro daquele processo diagnóstico estava nós fizemos, certo? Pois bem, quando nós falamos de exame clínico, existe uma técnica só? Não. Você vai ver que existe um exame clínico para endodontia, um exame clínico que você vai fazer para periodontia, outro para dentista, né? E assim sucessivamente. Assim vamos para a ortodontia. Mas você vai ver o quê? O princípio do exame clínico, amados, deve ser o mesmo. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que é, olha lá, é uma estrada. Quando você entra numa estrada, você entra e você tem um destino, certo? Ok? Nós vamos com um destino. E nós vamos ver, amados, que com relação a isso, nós podemos estar bem preparados, ok? Nós podemos estar bem preparados ou mal preparados para essa questão. O que se percebe hoje, amados? Eu pergunto para vocês, quantos de vocês foram, honestamente, você não precisa nem erguer tua mão, mas foram num cirurgião dentista que se deteve a te perguntar as suas condições de saúde? Atualmente. Quantos? Teve alguém que parou para se deter e perguntar como era a sua saúde? Ou já perguntar se a imunidade estava baixa ou não. Só isso? Só. Só. Então tá. Então vocês vão ver, amados, que aqui existe um déficit. E não é porque nós estamos lidando, no meu caso, eu lido com lesão de boca, amados. E você, se for lidar com dentes, sei lá, com implante, ou mesmo até, sei lá, com harmonização, com ortodontia, te isenta de conhecer as condições de saúde do paciente. Nós precisamos conhecer essa caminhada de saúde. E isso você vai ver o que vai desde a época do nascimento até o momento atual. Mas o que é mais fácil de você se lembrar? O momento atual ou o que passou? Se eu te perguntar, o que você comeu faz uma semana, você se lembra? Talvez não. Mas se eu te perguntar o que você comeu hoje ou ontem, você sabe dizer sim ou não? Ok? Assim nós vamos trabalhar com o nosso paciente em termos de exame clínico. Eu gostaria que você olhasse aqui, ó, aqui a estrada. Eu pergunto para você, essa pessoa numa estrada asfaltada, ela está com um vestido preto, o que o preto faz, amados? Esquenta. Ela o quê? Realmente ela conflui, ela capta o calor, certo? A roupa preta capta o calor. E ela está andando no sol. Olha os pés dela. Descalço. No cimento. No asfalto. Você acha que ela está preparada para entrar nessa caminhada? Não. Hoje você está assim. Tá? Hoje você está assim, amado. Você não está preparado para andar nessa estrada do exame clínico porque você não conhece.
objetivo. E você, amados, conheça a estrada, não interessa se a estrada é de asfalto ou se a estrada é de terra. Interessa que você tenha a roupa adequada, os calçados adequados e a mochila com aquilo que você precisa para chegar ao objetivo. O que tem numa mochila? Talvez um outro tênis, um outro calçado, sei lá, nunca fiz trilha, nem quero, porque não é minha praia, né? É bom para quem gosta, né? Então, o que deve ter lá? Talvez um agasalho, sei lá, que você pode esfriar, talvez o que... sei lá o que leva, mas tem água, com certeza, deve ter alimento, isso, ou seja, condições para subsistir, ok? Então, amados, eu gostaria que você entendesse. Eu espero que você saia daqui com uma formação, que você carregue na sua bagagem aquilo que você necessita para fazer o bom exame. Ok? Porque vai fazer diferença na sua vida profissional. Lembra que eu falei de cobrar uma consulta? Você pode cobrar uma consulta e deve cobrar uma consulta, se você se detém a fazê-la bem. Né? Então, veja bem, o que mais que nós temos que entender? Que nem sempre é tão simples assim você realmente chegar naquele diagnóstico final, que é o objetivo do nosso exame clínico. Mas você vai ver porque que muitas vezes nós vamos ter que usar tudo aquilo que nós conhecemos, nós temos que ter uma bagagem sobre nós, daquilo que nós necessitamos para poder chegar a uma conclusão que, inclusive, tratar esse paciente e saber o que eu faço depois do tratamento também. Ok? Então, muitas vezes nós vamos passar por interrogações dentro de nós. Professor, você já passou? Muito! E continuam passando, amados. Tá? Existem situações que você olha e fala, puxa vida, o que seria isso, né? E você tem que realmente buscar na tua bagagem, nas tuas costas, aquilo que você conhece, e você tem que tabular os dados daquilo que você obteve do paciente, com aquilo que a literatura diz. Às vezes é suficiente? Não. Às vezes você tem que recorrer, e muitas vezes, a artigos científicos do momento, artigos científicos que realmente são consolidados para que você possa realmente obter aquilo que você necessita. Tá? Então, veja bem, quando nós falamos em exame clínico, amados, nós vamos ver que ele é constituído, presta atenção e não esqueça isso jamais, porque se tem uma coisa que me irrita, é alguém falar assim, fiz exame clínico, e está falando do exame físico. Exame clínico é composto de duas partes. Aquilo que a gente chama de interrogatório ou exame subjetivo. Por que é subjetivo? O que é uma coisa subjetiva, Marcos? O que é algo subjetivo? Básico, ralo. É o quê? Básico, ralo. Subjetivo? E pode ser interpretado de forma de acordo com cada um. Isso. Na realidade, subjetivo é algo que eu interpreto segundo a minha visão. Ok? E o que acontece? Cada um de nós pode ter uma visão diferente. Por que é chamado de subjetivo? Porque nós vamos tratar com aquilo que o paciente nos relata. É aquilo que o paciente nos relata, amado. Isso também é chamado de anamnese. Olha o jeito que escreve. Tá? Anamnese. Então você vai ver, lembra que eu citei que a anamnese está dizendo o quê? Recordar-se. Né? Recordar-se. Então nós vamos ver o quê? Está ali, blá, 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 blá. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer, amados, sentado, anotando tudo que o paciente te diz. Professora, eu vou anotar como? Ou você anota num prontuário físico, ou você faz isso no computador, ok? Mas você precisa anotar tudo que o paciente diz. Primeiro porque é aquilo que ele está confiando da saúde dele para vocês. Se ele omite alguma coisa, ele é responsável por isso. Ok? E se ele também, porque fala além daquilo que ele está sentindo, ele também é responsável por isso. E a nós cabe o quê? Aquele monte de interpretação. Nós vamos interpretar esses dados. Então, quando nós falamos de anamnese do exame subjetivo, é a nossa conversa com o nosso paciente. Mas a outra parte, realmente, do nosso exame clínico
é chamado de exame físico objetivo. Por quê? Porque você vai trabalhar o quê? Com aquilo que você vê, com aquilo que você toca, com aquilo que você sente. Como assim, professora, sente? Por exemplo, lembra? O paciente pode ter uma lipose. Isso você vai sentir, você vai perceber. E como que nós vamos perceber? Por um dos nossos sentidos naturais. Ok? Então, veja bem, aqui não tem jeito. Então, nós vamos realmente examinar o nosso paciente, nós vamos checar tudo aquilo que ele nos disse. Então, você vai ver o quê? Então, constituído, presta atenção, exame clínico, anamnese, mais exame físico ou objetivo, ok? Sempre dessa forma, nunca uma coisa só. Presta atenção. Nós não vamos, amados, eu detesto todos os dias, praticamente todos os dias, eu recebo gente pedindo ajuda, ex-alunos pedindo ajuda. Tem gente que pega e me manda uma foto e não manda dado nenhum. Eu falo, não sou divina. Eu não sou divina, queridos. Eu não posso dizer nada. Não sei idade, não sei sexo, não sei cor, não sei nada, o que o paciente sente ou não sente. Eu não adivinho. Se me mandar uma dessa, corre o risco de eu nem responder. Nem respondo. Porque não me dá o embasamento para eu poder dar uma ajuda. Não tem sentido isso. Então, veja bem, quando nós falamos, então, no exame clínico, em anamnese, olha lá, recordação, o ato de recordar é a mesma coisa, é lembrança, né? Então, aquela velha história, penso, logo existe, né? Então, você vai ver o quê? Que nós precisamos, então, o quê? Recordar. O que nós vamos recordar? Hoje nós vamos estar falando só sobre a anamnese, ou exame subjetivo. O que nós precisamos ter em mente, amados? Que tem paciente hipocondríaco. O que é um paciente hipocondríaco? Alguém sabe? Remédio. O quê? Remédio. Que ama remédio e que se acha doente. E que se acha doente. Tem pessoas que não têm. Eu me lembro de casos lá atrás, nós tivemos aqui uma paciente que queria ter diabetes de todo jeito. Verdade. Queria ter. Fizemos N exames na paciente, ela não tinha diabetes, mas ela vestiu a roupa da diabetes. Ela queria nos convencer que tinha diabetes. Você vai dizer assim, tem gente assim? Amados, tem. Tem gente obsessiva, né? Tem pessoas que são obsessivas. Tem outras, porque lembra que eu citei a aula passada? Tem outras que escondem dados e que realmente você tem que ir tirando esses dados do paciente. De que maneira? Nós temos que fazer perguntas, amados, que cercam o paciente. E tudo aquilo que o paciente diz é verdadeiro, você vai checar. E é isso que você precisa aprender a fazer. Nós precisamos aprender a checar aquilo que o paciente nos diz. Então você vai ver que nós vamos perguntar diversas coisas de diversas maneiras. Mas para fazer isso, amados, eu preciso conhecer as doenças. Nós precisamos conhecer os sinais e sintomas das doenças para que a gente possa chegar a isso com, e você vê, opa, o paciente me falou isso, mas não é bem assim. Professor, isso acontece? Acontece. Acontece, amados, no consultório. E há alguma coisa que nós temos que lidar. E tem pacientes, amados, tem paciente no meu consultório que toma 20 comprimidos por dia. Outros tomam 10, outros 15, outros 12 e assim sucessivamente. Tá? É raríssimo, raro, absolutamente raro, um paciente que chega no meu consultório e que não toma pelo menos 1 ou 2 medicamentos. Raríssimo, raríssimo. Em primeiro lugar, que estomatologia é uma área muito difusa, né? Então eu trabalho muito com pessoas idosas também. Então veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar com a anamnese. E o que eu tenho? Né? Olha lá, nós vamos ver que ela é composta de 7 itens. Professor, eu posso atravessar isso? Não deve, amados. Você não deve atravessar isso porque você pode pular um dos dados importantes da saúde do paciente que você tem que verificar. Então, nós temos lá, olha lá, a identificação do paciente, que nós vamos citar, a queixa principal, né? Que nós vamos ver o que é a história da doença atual, HDA, que a gente abrevia aqui também, história odontoestomatológica, história médica, antecedentes familiares e hábitos, né? Então, você vai ver o quê?
Nesse caso aqui, nós vamos começar sempre a nossa anamnese no momento atual. Memoriza isso. Sempre no momento atual, e nós vamos gradualmente levando o nosso paciente a levantar todos os dados dele de saúde passados, desde até o quê? Na época do seu nascimento, se for necessário, ok? Tá? Então, veja bem, vamos trabalhar em cima disso. Nós vamos ver que existem dificuldades? Claro que sim. Claro que sim. Nós vamos ver o quê? Existem dificuldades. Nós vamos ter que transportar barreiras, né? Ultrapassar barreiras. Por quê? Sempre, é aquilo que eu falei, tem pacientes de todos os jeitos. Tem aquele que toma medicamento sem necessidade, aquele que veste a roupa de uma determinada doença, outro que morre de medo de câncer. A grande maioria tem um medo muito grande de câncer, então às vezes tem medo até de ser diagnosticado, ok? E às vezes o quê? Tem aqueles que têm pavor de cirurgia, e às vezes você tem que fazer essa cirurgia no paciente. Então, existem pacientes de N maneiras, né? Então, nós vamos ver o quê? Que temos obstáculos? Temos. Nós vamos ter que aprender a contorná-los. Então, nós vamos ver o quê? Contornar e ultrapassar esses nossos limites e as nossas dificuldades, né? Sempre vai existir essa dificuldade. Então, veja bem. Primeiro item da nossa anamnese. Identificação do paciente. Então, alguém podia pensar assim, isso serve só para a ficha do paciente, sim? É o nome do paciente, você pode usar o nome dele, você pode classificar isso aqui o quê? Pelas iniciais do paciente, ou pelo sobrenome do paciente, ou por numeração das fichas, né? Ou por numeração. Esse critério você vai adotar posteriormente. Ok? Onde? O nome do paciente é muito importante. Amados, quando ele entra no consultório, uma das coisas que são relevantes para o paciente é ele ser identificado pelo que ele é. Tá? Você identificar o paciente, o senhor é fulano de tal, a senhora é fulano de tal. Primeira coisa que eu pergunto, quem me indicou? Porque normalmente eu trabalho com indicação, né? Quem me indicou? Então, você vai ver o quê? Que realmente isso é importante para o paciente? Parece que não, mas é significante. Relata a importância que ele tem para você, ok? E que você tem para ele também. Sexo do paciente. Nós vamos ver o quê? Isso aqui também é importante. Eu quero te chamar a atenção, amados, porque você, a partir de agora, você vai começar a trabalhar, você vai começar a trabalhar não só com nome, nem sexo, nem idade do paciente. Você vai trabalhar com estatística, incidência de doenças. Então, isso é um dado, você vai dizer assim, é homem ou mulher, né? Ou você vai ver, isso é importante? É importante. Você vai ver o quê? Que realmente, o que mais que é importante? Idade do paciente, sim. Você quer ver uma coisa? Quando que começa a afta, amados? Vocês têm noção quando que o paciente começa a ter afta? Na adolescência. Alguém mais tem ideia? De bebê? Não, de bebê também não. Não. Mas uma questão Não, deve ser outra coisa. Na infância. Normalmente por volta de 3, 4 anos, amados, nós vamos ver que pode incidir, tá? O aparecimento de aftas. Você vai dizer assim, quem é mais afetado, o homem ou a mulher? A mulher. E daí você vai dizer, e daí, professora, tem uma faixa de incidência disso? Tem, amados. Normalmente a afta vai até os 25 anos de idade. Depois o quê? Isso declina para aparecer de novo na mulher, na menopausa. Ok? Então você vai dizer assim, que importância isso tem para mim? Tem muita importância. Sabe por quê? O indivíduo é idético, foge dessa faixa etária. E tem afta. Sim? Herpes é outra doença comum, concorda comigo? 90% da população tem o vírus da herpes. Quando que ela incide? Normalmente isso aqui o quê? Ou a criança é infectada na primeira infância,
com aquilo que a gente chama de gengiva estomatite herpética primária. Isso acontece em 1% da população só, ou seja, a incidência é pequena. Ou então isso aqui tende a se manifestar na adolescência. Aí sim. Até quantos anos? Tem uma idade também, professora, de incidência de herpes? Sim. Normalmente até os 35 anos de idade. E depois também declina. Com exceção do cirurgião dentista, sabia? Ele pode ir um pouco mais, porque ele pode ter sido infectado em consultório. Então você vai ver o quê? E são parâmetros, amados, de doenças simples e banais que nós precisamos conhecer. Opa! Alguém que chega com surto de herpes, tá? Ou com um surto de afta, fora dessas faixas etárias, e desde que, presta atenção no que eu vou dizer, desde que você não identifique o agente causal. Por quê? O indivíduo pode ter afta quando tem uma queda de imunidade. Sim? Ele pode ter herpes também com uma queda de imunidade. Às vezes, o quê? O agente desencadeador é sol. Outras vezes, é só a queda de imunidade. Tem pessoas que é menstrual. As meninas, pode ser menstrual. Ok? Então, o nosso fator hormonal. Então, nós vamos ver o quê? Nós precisamos identificar o fator desencadeante. Para que nós possamos o quê? Ter uma ideia do que aquilo representa. Você quer ver? Então, isso aqui tem importância para nós, faixa etária? Tem. Sexo também. Tá? Daqui a pouco nós vamos comentar isso. Raça. Quais as raças que nós conhecemos? Que raças que você conhece? Indígena. Tá? Indígena. Tá? Presta atenção no termo que eu vou usar agora, que você vai aprender. Leucoderma. Leuco, pele branca. É isso que o termo quer dizer. Raça, leucoderma, pele branca. Melanoderma. Melanoderma. É aquele o quê? O negro, o pardo, tá? O pardo também está incluso dentro desse melanoderma. E existem dados em que o indígena também entra aqui. Raça amarela, ok? São aqueles asiáticos de uma forma geral. Então, veja bem, nós vamos trabalhar com esses 4 tipos de raça. Indígena, leucoderma, melanoderma e amarelos. Sim? Ok? Raça amarela. E o que nós vamos ver? Nós precisamos ver a cor. Dentro da raça branca, existe um mais branco que nem leite, né? Aí, até a harmonização entra dentro dessa categoria, classificando, né? Isso aqui é aquele que não se queima de jeito nenhum, fica vermelho, feito um peru no sol, e não se queima, aquele que queima um pouco. São variações dentro da raça branca? Sim. Tá? São alterações que nós temos dentro do leucoderma. O melanoderma, a mesma coisa, né? Então, você vai pegar uma pessoa que é negra, né? Uma pessoa que é negra, você vai ver o quê? Que ela pode ser um negro bem intenso, um negro menos intenso e pode ser pardo também, ok? Então, as variações o quê? Com relação a... Estado civil tem importância para nós? Claro que tem. Quando? Quando eu tenho uma suspeita de uma doença infecciosa, né? Há um tempo atrás, peguei no meu consultório um paciente que teve de fazer um tratamento de sífilis, né? E o que acontece? A primeira coisa que eu olhei, a esposa estava junto, eu perguntei, a senhora fez exame? Ela fez. Sim, primeira coisa. Eu tenho que saber, né? E ela falou, não, eu fiz e não tem. Eu falei, porque se a senhora não tivesse feito, eu ia pedir. Então, tem coisas, amados, que nós temos que pular na frente. Porque você tem que proteger a você e a sua equipe. Tenha sempre em mente, você também é responsável por você e pela sua equipe. Então, você tem que ser cuidadoso com relação a isso. Então, o Estado Civil, numa doença infecciosa, infecto-contagiosa, nós temos o quê? E realmente saber o quê com relação a isso, né? Nacionalidade. Brasileiro, a grande maioria, sim, né?
a grande maioria brasileira, etc. Naturalidade, aonde nasceu. Você vai dizer assim, o que interessa? Se nasceu lá na Bahia, vocês vão ver que daqui a pouco mais isso vai ter sentido. Às vezes nasceu lá na Bahia e a parentela ficou por lá. Amados, existem pacientes que foram criados em orfanatos. Sim, foram abandonados. Outros que perderam os pais muito cedo. Outros o quê? Que não conheceram os pais. Outros que não sabem dizer o que realmente da sua família. Então, tudo isso, você vai dizer, professora, interessa muito, amados. Interessa muito, tá? Então, aqui, aonde nasceu. Procedência, tá? Vamos dizer aqui, quem é de fora daqui? Quem é de fora? Tá. Vamos dizer assim, quando você fala procedência, é de onde você vem. Ah, eu moro em Promissão. Você procede de Promissão. Sim? É a sua procedência. Eu moro em Lins, eu procedo de Lins. De Getulina, procede de Getulina. Ah, professora, mas eu moro lá em Sumaré, sei lá. Eu moro em Sumaré, mas agora eu estou estudando aqui. Você é procedente de Sumaré. Sim? Ok? Estamos entendidos com relação a isso? Tá? Endereço. Endereço, amados, talvez você pense assim, o que serve de Deus? Em primeiro lugar, serve o quê? Para você o quê? Se comunicar com o paciente, caso necessário. Hoje a gente tem o telefone, tem o WhatsApp, que é muito mais rápido, tudo bem, tá? Mas às vezes o que você quer, até uma carta de cobrança. Até uma carta de cobrança. Você vai precisar do endereço do paciente, ok? Eu quero te dar uma dica, por incrível que pareça. Não é o pobre que deixa de pagar, viu? Não. Não é o pobre que deixa de pagar. É o rico. Oi? Hoje? Não agora. E a revista morreu. Morreu. Obrigada. Então tá, vocês entenderam isso? Mas o endereço, às vezes, o que é para você enviar um cartão de Natal ou algum de aniversário, alguma coisa assim, vale a pena? Tá. Você precisa ter o endereço do paciente. Presta atenção, profissão atual da pessoa. O que ela faz? Ah, está aposentada. Tá? Está aposentada. Quando é assim, você vai na profissão anterior. Por quê? O cirurgião dentista, vamos pegar o cirurgião dentista antes. O cirurgião dentista, ele tinha dois problemas bastante sérios. Coluna vertebral e muitos deles varizes. Por quê? Trabalhava de pé. Né? Então você vai ver que é uma das coisas que eu implico com os meus alunos até não poder mais. Professora, a cirurgia você faz sentada, e você vai fazer também. Ok? É uma das coisas que eu exijo que o meu aluno esteja sentado. Raramente eu uso um procedimento que eu faço de pé. Normalmente eu vou te ensinar e vou cobrar você que esteja sentado, para que a tua posição de coluna seja realmente mantida e que você não tenha nenhum problema posteriormente para minha causa, ok? Então veja lá, a profissão anterior, importante também. Vamos dizer que ele tenha trabalhado em um lugar o quê? Onde ele estivesse exposto ao sol. Isso pode trazer consequências? Pode, tá? Ele já aposentou, já tudo, mas peraí, pode ter consequência? Pode ter um câncer de lábio, amados, por causa disso? Pode, ok? Então você vai ver o quê? Que existem casos até de intoxicação de mercúrio. Se é um paciente que veio de uma área de garimpo, amados, opa,
nós vamos ter que ficar alertas porque ele pode ter uma intoxicação por mercúrio. Então, são coisas assim que nós precisamos levantar. Você vai dizer, sim, são casos extremos, professora. Sim, até pode. Mas vamos dizer, vamos considerar um professor. Tá? Vamos considerar um professor. Um professor que teve uma vida bastante agitada, que poderia ser também uma enfermeira, que é bastante de risco para isso. Tá? Um bancário, que também é bastante sujeito a isso, burnout. Já ouviu falar? É um estresse extremamente grande que aquela pessoa tem que dar um desequilíbrio, não só físico, mais do que mental no paciente, psicológico mesmo, e exige cuidados bastante grandes desse paciente. Tá? Então, você vai dizer assim, o que isso tem a ver? Acontece que junto com o quadro de burnout, o paciente vai ter depressão. Aí ele começa a tomar remédio para depressão. Aí ele começa a ter xilostomia. Sabe o que é xilostomia? Diminuição de salivação. Tá? E aí o que acontece? Ele pode ter isso, ele pode ter síndrome da ardência bucal. Te diz respeito? 100%. E a bomba estoura na tua mão. Tá? A bomba estoura nas tuas mãos. Então você vai ver o quê? Que existem outras consequências. E às vezes o quê? O paciente pode desenvolver um hábito. O paciente, naquele estado que ele está, ou naquele momento antes de detonar com a depressão, ele pode ter passado por um estresse tão grande de ansiedade que ele começa a mordiscar a mucosa da bochecha. Ele começa a mordiscar o lábio. Ok? Ele pode desenvolver o que? Um bruxismo severo, pode começar a ter problema de articulação temporomandibular. Então você vai ver o quê? Que a coisa vai crescendo e que nós precisamos ter consciência disso. Então, olha lá, filiação, o nome do pai e da mãe, né? E não só o nome da mãe, hoje tudo isso, né? Está descaracterizando a família, hoje se vê o quê? Que você é identificado pelo nome da mãe, afinal de contas tem um pai, né? Ninguém nasce só da mãe. Olha lá, nome e endereço de uma terceira pessoa. Aí você vai dizer, o que é isso, professor? Se é casado, o nome da esposa ou do esposo. Se mora com o filho, o nome do filho ou da filha, desde que seja maior de idade. Se não tem, o nome de um amigo ou de uma amiga. Sabe por quê? Se você detecta um caso de carcinoma, você vai precisar dessa terceira pessoa, Márcio. Porque antes de falar para o paciente, você vai chamar essa pessoa, vai comunicá-la, ela vai ser aquela que vai o quê? Te ajudar a comunicar para o paciente que ele tem um problema grave de saúde. Então, ele vai fazer o meio de campo emocionalmente sobre aquela pessoa para você, ok? Então, você vai dizer, isso é útil, muito útil mesmo, né? Então, você vai ver o quê? Que isso tem essa finalidade. Então, tá, veja bem, sempre anotando isso. Lembra, você vai estar o quê? Sempre conversando com o paciente, mas nunca se descuide o quê? De estar anotando. Quer o quê? Num prontuário físico, quer seja no computador, na tela do computador. Mulheres, tem algumas doenças que são prevalentes em mulheres? Sim, olha lá, afta vulgar. Lembra que eu falei? Prevalente em mulher. O que é isso? Gengivite. Por incrível que pareça, a mulher é mais sujeita a gengivite. E ela é sujeita a isso, principalmente durante o período de gravidez. Também. Tá? Então, ela tem uma maior incidência durante o período da gravidez. Está vendo isso aqui, um relato amarelo? Um amarelo bem alaranjado? Isso a gente chama de hipercarotenemia. Sabe por quê? A mulher é quem come mais mamão, a mulher é quem come mais cenoura, a mulher é quem come mais tomate. Sim ou não? Por causa das dietas. Sim ou não? Hipercarotenemia. Passa para a mão? Pode passar. Em casos bem intensos, sim. Então, tem paciente que ele abre a boca para mim e fala, você come muito cenoura? Não. Pergunta quem fala assim, tá adivinhando como, né?
Mas por quê? O palato nos conta nada. Isso a gente chama de hipercaroteria. Numa dessas, nós temos que alertar o paciente para diminuir o consumo daquilo, tá? Na época de caqui, isso aqui é muito característico também, viu? Na época de caqui. Então, é típico que de mulher, né? Então, olha lá, homem, hipercarotenemia. Presta atenção. Os homens, o que é comum nele? Nunca vi. Em todos os meus anos profissionais, eu nunca vi uma mulher com língua pilosa. Nunca vi uma mulher com língua pilosa. Todos os casos foram em homens. Isso pode ser produzido por algum tipo de polutório, mas a principal causa é tabaco, é o cigarro, tá? Então, realmente, por que é chamada de língua pilosa? Porque as papilas, ali no caso, piriformes, elas ficam hipertrofiadas e algumas vezes o paciente procura ajuda, sabe por quê? Porque ele toca a língua no palato e sente uma coceira no palato. Não porque olhou e viu a língua desse jeito. Por incrível que pareça. Tá? Qual que é o tratamento disso? Esfolagem da língua. Alguns colutórios, alguns tipos de antibióticos, alguns tipos de gargarejo podem, quando muito intensificados, também causar isso. Típico de homem. Outra doença que é típica de homem, uma micose profunda. Uma micose profunda que é um verdadeiro palavrão. Antes de você falasse isso, porque é o palavrão que você fala. Paracoxidioide micose. Você nem escreveu. Paracoxidioide micose. Então, isso aqui é típico de homem. Hã? Paracoxidioidomicose. Tá? Então, isso aqui é típico do homem. Aí você vai dizer, por que, professora? Porque nós temos a progesterona que nos protege. Nós temos progesterona que nos protege com relação à paracoxidioidomicose. Então, é bem típico do homem. Né? Câncer de lábio. Quem aqui tem? Se você olhar na incidência e depois também na prevalência, você vai ver o quê? Que incide muito mais no homem. Por quê? Ele que é pintor, tá? Ele que é pedreiro, né? Ele que é carteiro. Você vai ver que tem poucas mulheres que são carteiras. Carteiras. Cadê a feminista nessa hora? Câncer de pele também é muito comum no homem, amados, por causa da exposição solar, principalmente. Ok? Tá? Normalmente a mulher tende a se proteger mais. Olha lá, raças diferentes. Isso aqui é o melanoma, tumor maligno. Vocês já ouviram falar em melanoma na pele, sim ou não? Sim, ok? Dá em pessoa negra é muito raro. Melanoma. Ele é típico de pessoas o quê? Leucodermas. Ok? É típico de leucodermas, pessoas de pele clara. Ok? Outra coisa, isso aqui a gente chama de mácula melanótica. Isso aqui é muito típico da raça amarela, dos orientais, principalmente acima dos 60 anos de idade. Isso é bastante característico também. Ok? Raças diferentes. Qual que é aquele segundo? Mácula melanótica. E aqui, isso aqui, olha lá. A gente chama o quê? De pigmentação melânica racial. Porque isso aqui dá em quem? Melanodermas e indígenas. Desde o pardo, professora, mas a pessoa tem uma pele clara, é um moreno muito clarinho. Mas se ele estiver lá, um avô que foi negro, ele pode ter essa caracterização. Ok? Então tá, todo mundo entendeu isso? Presta atenção, quando nós falamos em dados pessoais, não mais você vai pensar só em ficha, você vai pensar em incidência de doenças, ok? Incidência de doença com relação a sexo, idade, cor, ok? Tá? E também o quê? Ali com relação, inclusive, a estado civil do paciente, porque algumas doenças infecto-contagiosas são mais comuns no casal. Né? Então, olha, outro item, número 2 da nossa anamnese. Deixa principal. Você entende isso? Aqui,
Para o que ele procurou o cirurgião dentista? Normalmente, amados, nós vamos anotar com as palavras do paciente, tá? Nós vamos anotar com as palavras do próprio paciente. Então, se ele vai dizer assim, me apareceu uma ferida na boca, nós vamos aprender que essa ferida tem nome, né? É uma úlcera. Mas você vai escrever o quê? Entre aspas, aliás, você vai colocar ferida, há quanto tempo que ele tem, se sente dor ou não sente. Essa é a queixa do paciente. Eu vou procurar isso. Lembra que eu citei na aula passada? Às vezes vem um paciente que fala assim, nossa, eu tenho uma afta que não se repara. Eu acabei de fazer um diagnóstico, amados, de um moço jovem, de câncer de rim. E ele dizia assim, eu tenho uma afta que não se repara, faz 2 meses. Okay? Não existe afta que não se repara há 2 meses. Existe uma forma de afta, mas normalmente não é na língua, é no lábio, que a gente vai aprender a diferença depois. Ok? Então, é o motivo pelo qual o paciente nos procura. Tá? Já tive casos de paciente me procurar por causa disso aqui, ó. Sabe o que é isso? Tórus mandibular. Tórus mandibular. Osso. Sabe o que é isso? Isso aqui tem uma tendência familiar. Tem uma tendência familiar do aparecimento. Mas, muitas vezes, a pessoa vai no cirurgião dentista, ele não esclarece o paciente. Daí ele chega em casa, olha a esposa, ou olha o marido e fala, eu tenho um trem aqui que eu não e fica apavorada com isso. Eu já tive diversos pacientes que me procuraram porque falaram, eu tenho um negócio que minha mulher não tem. E o inverso é verdadeiro. E aí você tem que dizer, escuta, você tem filhos? Podem ter também. Tá? Ela é fumante, uma pessoa que era fumante. E aí eu dizia que ela veio desesperada. Ana, que negócio é esse que tá na minha boca? Eu nunca tinha reparado que Era tóxico. era um toque. Tóxico. Ela achando que, ai, eu tô com medo, será que acontece alguma coisa? Não, e as pessoas precisam. Desesperada. Não, e vou te dizer, todos os pacientes que eu tive de tórax no meu consultório, eu pergunto, o teu cirurgião dentista falou que era isso? Não, eu tenho vontade de socar com ele. Mas aí o que tem que fazer, professora? Tem que... Nada, mas você tem que falar pro paciente, né? Que se ele tiver que extrair os dentes, se ele tiver que colocar uma prótese fixa, ele vai ter que tirar esse dente. Tá ferrado. Não tem jeito, você pôr uma prótese em cima disso, ok? Então, não faz nada. Isso aqui tem uma tendência a crescer até os 30 anos de idade e depois estabiliza, ok? Mas se ele tiver aí 19, 20 anos e cresceu, você tem que dizer, olha, vai continuar crescendo. Se você quiser tirar, é até remover. Mas é uma cirurgia que é uma remoção de uma parte óssea. Dá pra fazer enxerto. Tirar mesmo. Pode recidivar? Em princípio. Tá? Professor, esse dia a gente usou, um paciente lá precisou fazer enxerto, a gente tirou Com de lá. certeza. A mesma coisa palato, né? Eu gosto de ter o tórax palatino. E o que acontece? Teve um caso que até eu diagnostiquei e o professor Wilson fez a cirurgia da remoção do tórax palatino. Enorme. E era tão grande que o será. Aí não tem jeito. Tem que fazer a remoção cirúrgica. Às vezes sim, dependendo da época. Então, o que é a queixa principal? É uma dor que o paciente tem, tá? Então, depois, preste atenção. Aqui você vai dizer, olha, eu tenho uma dor no dente, assim, ou uma dor na face, muito comum. Quero dizer o quê? Que dor hemifacial, amados, é mais comum em mulher que em homens. Tá? Dor hemifacial é o quê? Muito mais comum em mulheres do que em homens. E você vai ver o quê? E, em princípio, você vai aceitar. Não, eu tenho dor na região tal, assim, assado. Porque depois nós vamos explorar isso melhor. Ok? E olha lá, surgiu. Isso aqui é uma lesão ulcerada que surgiu no palato. Não aconteceu nada, eu não queimei, eu não machuquei. Isso aqui surgiu e tem aumentado de tamanho. E tem doído muito. Então, o que isso aqui pode ser? Nós não vimos ainda. Nós não fizemos o exame, nós estamos conversando com o nosso paciente. Então, ele
vai dizer, não, realmente, isso está me doendo, e tem mais. Isso tem aumentado. Tá, até aí tudo bem. Mas depois nós vamos explorar melhor essa queixa principal, ok? Aqui, que é aquilo que nós chamamos de história da doença atual. Aí sim, tá? Ali o paciente te conta na queixa principal, aqui você pergunta. Aqui você vai obter os dados daquilo que foi a queixa principal do paciente. Então, olha lá, nós que fazemos o interrogatório, nós que perguntamos. E eu vou dizer para vocês, amados, tem paciente que começa a falar que nem uma matraca. É verdade, você tem que segurar, porque ele fala aquilo que você não precisa saber. Ok? E aquilo que você precisa saber, muitas vezes ele quer omitir. Então você tem que saber o quê? Frear o paciente também e ser objetivo, porque senão você fica numa consulta 2, 3 horas. Tá? Então, olha lá, é dirigido pelo profissional para levantamento dos dados da doença. Que tipo de dados? Olha lá, quanto tempo está presente? Quanto tempo surgiu? Ah, faz tempo. O faz tempo dele pode ser diferente do meu. Ok? O faz tempo dele, então você vai em cima. Faz semanas? 1, 2 semanas? 3 semanas? 1 mês? 2 meses? Ok? Procura estimar em termos de tempo. Não aceite faz tempo ou faz pouco tempo. Ok? Vamos lá? E daí o que acontece? Isso aqui é importante. O que mais que é importante? Houve algum fato relacionado ao aparecimento disso? Por exemplo, herpes, afta, teve febre? Teve alguma infecção de garganta? Teve alguma doença geral que tenha te debilitado? Ok? Então, é um dado importante para mim, se tiver o que é herpes e afta, sim. Né? Então, você vai ver o quê? Que, lembra que eu falei? A afta não é, às vezes, uma coisa tão simples assim. Tem pacientes que têm 30, 40 aftas na boca. Né? Então, a coisa muda de figura. Então, olha lá, fator relacionado. Eu queimei a região. E tem paciente, amados, eu vou dizer para você, tá? Teve uma paciente, isso aqui foi muito comum na época daquela bala de canela. Sabe aquela bala de canela? Né? Eu amava aquela bala de canela. Eu colocava o quê? Realmente na porção média da minha língua e ficava, se deixasse o dia inteiro com aquilo. Amados, que eu tive de paciente com queimadura química por aquilo, você vai mentir. E outro dia, até relativamente recente, uma paciente chegou, eu tenho uma lesão, ela tinha uma lesão do assoalho de boca. E fui explorando, passei um tratamento para ela, procurei o quê? Explorar toda a circunstância dela, e o que eu descobri? Ela usava house preto embaixo da língua. House preto embaixo da língua. Isso produziu uma lesão clínica nela. Ok? Quando eu falei, ela levou um susto. Falei, vamos experimentar. Tira. Uma semana depois ela já não tinha mais nada. Ok? Então, são coisas assim, é um fator relacionado ao falecimento daquela doença que ela tem. E algumas vezes você vai ter que explorar isso muito bem. Tá? E pode ser um trauma, ou um trauma com escova de dente, pode ter sido um trauma ortodôntico, tá? Pode ter sido um trauma de um acidente, sei lá, né? Fatores modificadores, o que é isso? A lesão aumentou? A lesão diminuiu? E o que tipos de tratamento que foi feito? Tá? Então, o que você fez para cuidar disso? Daí há quanto tempo? Você passou algum medicamento? Você tomou algum medicamento? Você tem que anotar tudo isso. E, muitas vezes, eu quero te dizer uma coisa importante. Lembra que eu falei do Oncilon lá em hora base? Que eu citei? A maioria não sabe usar mais. É um medicamento ótimo, mas não sabe usar. Por quê? Quem que falhou? Cirurgião dentista. O débil. Ele não soube explicar, né? Aquilo que precisava do paciente. Então, você vai ver o quê? Que realmente existem fatores que intensificam o quadro. É a questão o quê? A síndrome da ardência bucal, tudo que ele come de pimenta intensifica o quadro. Tudo que
come de condimento intensifica o quadro. Ai, professora, eu gosto de cebola. Ah, você vai ter que tirar a cebola. Eu gosto de ketchup. Vai ter que tirar o ketchup. Então você, chimichurri, vai ter que tirar. Nós vamos ter que o quê? Zerar esses condimentos para a gente ver o quê? Qual é a real causa disso, né? Então você vai ver o quê? É fator que modifica o curso da doença. O que modifica? O que diminui o curso dessa doença? Aí eu tive uma dor intensa, mas eu tomei anti-inflamatório durante o período de 2 dias. Como você tomou esse anti-inflamatório? Aí eu tomei um ibuprofeno uma vez por dia. Melhorou o quadro, mas eu não continuei tomando. Anota lá. Você pode ter necessidade de usar esse medicamento de novo, de modo adequado, ok? E realmente existem algumas doenças que aparecem e desaparecem. Normalmente isso é uma característica, muitas vezes, de doença autoimune, ou então o quê? Regride em parte e daqui a pouco intensifica de novo. Regride em parte, intensifica de novo. Então você vai ver o quê? O que modifica isso? Estresse. Na doença autoimune, amados, estresse é fundamental. Então a pessoa fala, eu estou com uma crise no banco, apareceu esse monte de lesão na minha boca. Eu olho para o meu paciente e falo, o que está acontecendo com você? Você está com algum problema? Amados, e às vezes a pessoa despenca. Às vezes começa a chorar. Parece que deu um tiro, né? E acertou em cheio. Por quê? O estresse está produzindo isso, principalmente nas doenças autoimunes. Olha lá, se tem dor presente ou se não tem dor, é o caso do carcinoma na maioria das vezes. Presta atenção, maioria não quer dizer que seja 100%. O paciente não tem dor. Então ele tem uma afta, entre aspas, para ele, uma lesão ulcerada, né? Para ele uma afta, para nós não mais, e que ele não tem dor, só que ela não se repara. Só que a lesão não se repara, tá? Ali 15, 20, 30 dias, 2 meses, e aquilo só tende a aumentar, ok? Tá? Então, se tem dor presente, é a mesma coisa. Você vai lidar com endodontia, tá? Então, o que você vai ver? Tem uma característica diferente. Você tem o quê? Aquela suspeita de recidiva de cárie, um dente que está restaurado, se ele come alguma coisa doce ou ele toma gelado, o que acontece? O paciente tem dor. Opa, você já tem uma direção. Diferente daquele paciente que começa a ter dor com coisa quente. Ai, meu dente dói com coisa quente, alivia com coisa fria. Presta atenção. Isso aqui são achados clínicos dentro da endodontia, do tipo de paciente, de tipo de doença que o quarto paciente tem. Sim? Ok? Então, isso é importante também. O que intensifica a dor? Tem algo que intensifica a dor? Por exemplo, eu que trabalho com síndrome da ardência bucal, eu preciso saber quanto que o paciente tem intensificação da dor. Então, tem paciente que fala, eu acordo com dor. Mas o que acontece com a síndrome da ardência bucal? Durante a noite diminui a salivação. Se o paciente ele é um respirador bucal, ou se ele ronca, desseca a mucosa, pode favorecer o aparecimento disso. Ok? Diferente daquele paciente que não é obeso, que não tem essa característica, ele fala, não, é mulher. Viu? A grande maioria é mulher. Síndrome da ardência bucal é mulher. O que vai me dizer? Vai, não. De manhã eu faço bem. Quando chega no final da tarde, eu não aguento mais. Por quê? Falou o dia inteiro. Não é pelo simples fato de falar. Não é pelo simples fato de falar. Mas isso intensifica o quadro? Sim. Também tem uma característica um pouco diferente. Ok? Tá? Então, se tem dor, teve algum tratamento, você vai explorar os tratamentos que o paciente teve também dentro dessa história da doença atual. Estamos juntos? Sim. Tá? Então tá. E aqui um outro item, é aquilo que a gente chama de história odonto estomatológica. Odonto estomatológica. Ou seja, relativo aos seus dentes e relativo à mucosa
Então você vai ver o quê? Que aqui é muito importante você levantar com o paciente. Uma das perguntas que eu primeiro faço para o meu paciente: você fez alguma extração de dentes? Tá? Tem extração de dentes? Se sim, o quê? Quais os dentes que você extraiu? Você sabe dizer? A pessoa geralmente não vai se ela falar os dentes do siso, ou então eu tirei aqui, eu tenho um dente ausente aqui, ou então fiz implante, tá? Fiz implante. Outras vezes o quê? Não, eu não fiz cirurgia nenhuma e de repente o quê? Surgiu, eu tenho um pedaço de osso exposto aqui, presta atenção porque eu vou começar a te falar. Presta atenção. Quando o paciente relata, não, eu tenho aqui um tecido, um osso exposto e eu não sei por que isso. Amados, fica atento, porque esse paciente pode estar tomando bifosfonato. Bifosfonato é uma espécie o quê? De um cálcio que vendem na farmácia sem receita. Já tentaram me vender, eu quase matei o farmacêutico que queria me vender isso. Bifosfonato. Bifosfonato. Por quê? Isso aqui modifica as características ósseas. E o processo de remodelação do osso, amados, fica completamente comprometido. Ok? Então pode produzir aquilo que a gente chama de osteonecrose. Osteonecrose. Outra coisa, um paciente que fez radioterapia. Ele é sujeito agora àquilo que a gente chama de osteoradionecrose. Ok? É exposição de tecido ósseo também. Mas você vai ver o quê? Que, por outro lado, nós temos o quê? Veja, são condições de saúde do paciente que eu vou ter que vasculhar. Ok? Por exemplo, eu tive uma paciente que veio no meu consultório de fora, bifosfonato. Uma paciente que veio de fora e ela tinha uma exposição de tecido ósseo, mais ou menos um meio centímetro, realmente, na mandíbula. Vasculhei tudo que podia. Todos os medicamentos que a literatura explora, tá? Todos os medicamentos que a literatura explora. E ela não fazia uso de nenhum deles. E fui vasculhando a saúde dela. Ela tomava um medicamento, amados. Ela tinha um problema na área de hemolítica. Ou seja, ela tinha um problema de sanguíneo. E ela tomava um medicamento, eu anotei o nome do medicamento, mediquei a paciente, curetei a região, né? E eu falei, eu vou explorar. Daqui uma semana a senhora volta. Mas vasculhei. Nós, cirurgiões dentistas, amados, presta atenção no que eu vou te ensinar. Temos que ter o hábito de ler bulas. Temos que ter o hábito de ler bulas. Recomendo, daqui a pouco mais, que você tenha realmente o quê? Um aplicativo que tenha o quê? Medicamentos e bulário junto. Vasculhei. E lá, entre aquilo que podia acontecer lá, bem assim no meio de uma frase, sabe aquelas bulas assim, infinita federal? Né? É assim, igual aquelas bulas para tratamento de quimioterápico, né? Para tratamento de câncer. Aquilo é infinito federal. Faz isso, faz isso, faz isso. E numa dessas assim, ó. Mas, gente, está aqui. Está aqui a origem do problema da paciente. Não estava na literatura mais. Mas você tem que ter um papel de pesquisar e realmente tirar uma conclusão. E realmente era aquilo que estava provocando o aparecimento desse tipo de lesão na boca da paciente daquele tecido ósseo. É fácil? Não. É um obstáculo, amados. Eu ponho meu joelho no chão. O Senhor me ajuda. Me ajuda porque eu preciso chegar a uma solução, né? E vou ler, amados. E vou buscar. E vou buscar. E eu quero te dizer uma coisa. Não hesite. Vou te dizer, não seja orgulhoso. Não hesite.
pedir ajuda para um outro profissional, se necessário. Não hesite. Porque pode ser muito útil para você. Assim como já foi para mim. Tá? Então, assim, muitas vezes, amados, eu tenho uma série de médicos que me assessoram. E que quando me aperta alguma coisa, eu, fulano de tal, estou com um caso assim, você me socorre, socorro. Às vezes até medicamento que ele usa me fornece. Então, nós precisamos, não podemos ser amados, orgulhosos com relação a isso. Por exemplo, então, extração de dentes, se tem implante, se fez uso de aparelho ortodôntico, tá? Lembra que você está atendendo o paciente pela primeira vez. Se o paciente vem, eu tenho lá 30 e poucos anos e tenho uma mobilidade dos incisivos centrais inferiores. E fez uso de aparelho ortodôntico por um período, eu acho absurdo isso. Uso de aparelho ortodôntico 7, 8 anos. Eu acho fim também. É. E o que acontece? Se tem uma excessiva força de tração, nós vamos ver que isso aqui removeu, ok? O aparelho ortodôntico pode ter um estímulo de osteoclastos ainda e ainda começar a continuar reabsorvendo tecido ósseo. Você não sabe, você não radiografou o paciente, você não pediu uma outra radiografia. Então, você tem que estar com tudo isso, amados, no bolsinho. Tá? Você tem que estar no bolso com essas informações do paciente. História odontoestomatológica. Sangra a gengiva espontaneamente? É outro achado importante. Tem aftas com frequência? Teve herpes? Explica aqui para o paciente que teve herpes. Okay? E, por exemplo, isso aqui. Tá? Isso aqui é um carcinoma verrucoso. Um carcinoma verrucoso de mucosa, né? De mucosa da bochecha. E que você vai ver o quê? O paciente pode relatar. Não, isso aqui era uma lesão que era ligeiramente transparente, normalmente o termo que ele vai usar, e que intensificou o aparecimento. Agora está assim, está tão áspero. Eu faço a língua, está tão grande, está tão áspera. Claro, isso aqui já modificou a característica. Faz quantos anos? Tantos anos, paciente fumante, pode ser, ok? Ou então algo que realmente ocorreu nessa região e que prevaleceu e que pode ter gerado esse tipo de lesão. Olha, foi. Carcinoma e melanoma sempre são malignos? Sim, carcinoma é da linhagem epitelial. Melanoma é da linhagem conjuntiva, que é produzida pelos melanócitos, que está embaixo da camada nasal. Tá? Olha lá, o que é isso? Isso é aquilo que a gente chama de leishmaniose. Leishmaniose. Você vai... Já sei, você lembrou do cachorro. Sim? Não é a do cachorro. Essa aqui é um tipo de alteração que acontece porque em humanos existem diversas formas de leishmania. Né? Essa é a forma tegumentar que a gente chama. Né? Existe aquela Donovan, existe a visceral, existem outras formas. E o que acontece? Isso aqui é por picada de inseto. O paciente tem uma lesão de aquele mosquitinho, né? É o flebótomos que a gente chama. Quando que isso aqui vai acontecer, amados? Eu tenho que saber de onde ele procede. Você vai dizer por quê, professor? Porque ele deve proceder de uma área, porque realmente onde existem matas. Então, existem algumas áreas que são íngremes para isso. Lá, por exemplo, no Paraná, tá? Tem uma área bem significante para isso. Tinha, agora menos, mas na área ali de Botucatu, por incrível que pareça, tá? Algumas áreas em Minas Gerais, onde eram focos disso aqui. Então, saber de onde ele vem é importante, porque essa é uma lesão que não é uma lesão primária, é uma lesão secundária, ou seja, já tinha uma que veio e foi, e essa que veio e ficou, ok? Então eu preciso saber disso, eu preciso saber de onde ele procede, tá? Porque ele, com certeza, ele foi picado, e você vai dizer, onde foi picado aonde? Normalmente na área de mata, é uma área úmida, ok? Muito quente, e o que o paciente tem? Ele fica sem camisa, ele dorme
e dorme de short, ele é picado numa das regiões expostas. Aquilo desaparece. E daqui a pouco reaparece na mucosa, como está acontecendo aqui. Mas típica de homens também. Ok? Aqui, eu preciso saber se ele já fez alguma cirurgia, né? E por que ele fez cirurgia? Se ele fez alguma cirurgia a nível de tecido mole, eu preciso saber qual foi o diagnóstico. Você tem o laudo, foi feita a biópsia. Amados, por incrível que pareça, existem profissionais que fazem a biópsia e não mandam fazer exame do material. E você fica, depois, numa situação que você não sabe dizer o que o paciente teve, nem ele sabe dizer. Né? Então, são coisas assim que são importantes que o paciente saiba. Todas as vezes que eu pego um laudo, dou para o meu paciente e digo para ele, guarde. Guarde esse laudo, é seu, não é meu. Ok? Eu pego uma cópia e tenho no prontuário. Ou então eu anoto no meu prontuário. Quando eu anoto, eu sei que tem um laudo estomatológico para isso. Ok? Então, é importante que você tenha isso em mente. Olha, é um paciente que tem extração de todos os dentes? Sim. Usa prótese total? Sim. Dorme com a prótese? Dorme com a prótese? Tem que ensinar o paciente a não dormir com a prótese e explicar por quê. É uma prótese que tem algum tipo de metal? Se tiver, tem umas que tinham os dentes de ouro assim, né? Hoje não usa mais. E o que acontece? Porque essa prótese, se tiver metal exposto, você não pode ensinar o paciente a colocar na água no corpo. Existem pastilhas próprias para isso, que ele pode colocar o quê? Para a higienização dessa prótese. Mas você tem que ensinar. Ele não pode dormir com a prótese. Ok? Outra coisa que você tem que perguntar para o paciente. Quanto tempo faz que ele está com essa prótese sem troca? Amados, uma prótese, ela tem uma validade de 5 anos. Você vai dizer por que 5 anos? Depois de 5 anos precisa se trocar. Então tem paciente que tem há 20, 15, 10, 30 anos a mesma prótese. Ele não morde, ele achata a comida, né? Por quê? Já houve realmente um desgaste na oclusão dos dentes que ele não mastiga. Ele achata a comida e está bom. Então você vai ver, você tem que explicar para o paciente, olha, o senhor está 15 anos atrasado. Essa prótese precisa ser trocada. E você tem que explicar por quê. Sempre, amados, a partir dos 30 anos de idade, eu disse isso quando falei desse negócio para vocês. Nós começamos a perder massa óssea. E o que acontece? O paciente, o quê? Tem uma intensificação disso. Daqui a pouco essa prótese, o quê? Começa a dançar na boca do paciente. Ela vai ser mais prejudicial do que benéfica. Porque ela começa a machucar, ela perde a estabilidade e realmente o que se torna danosa. Você tem que explicar isso para o paciente, você tem que convencê-lo a fazer uma outra prótese. Ok? Sim, a oclusão, a que começa a doer ATM, pode ter outras consequências sérias, né, para o paciente. Então você precisa convencê-lo disso. Então presta atenção. Quanto tempo faz que você não vai no cirurgião dentista? É o odonto estomatológico? É. Quando você foi no dentista a última vez? Eu fui faz 2 anos. Foi fazer o quê? Eu fui fazer um implante. Ok. Depois disso não fez mais? Não. Então você vai ver o quê? Que existem casos de neuralgia de trigêmeo. É outro caroço da minha área. Neuralgia de trigêmeo. É outra coisa difícil de lidar. Ok? Então você vai ver o quê? É aquele paciente que você olha para ir embora do seu consultório. É verdade, você fala, Senhor, tem misericórdia. Tira daqui. Às vezes você não tem mais o que fazer, amado. Não tem mais o que fazer. E ele está lá. Toda semana está lá. Misericórdia, né? Então, daí, o que acontece? Você vai ver o quê? Que são alguns casos específicos que nós temos dificuldade, amados. Bastante dificuldade. Então, é a questão também o quê? Fez o tratamento dentário a última vez, por que fez? Foi ter um tratamento endodôntico, foi um tratamento de gengiva, por que ele foi no cirurgião dentista, se foi fazer uma reavaliação ou
lógico que não. Ok? O importante está na conversão. Professora, qual que é a linhagem do melanoma? A linhagem dele é epitelial. conjuntiva. Conjuntiva. Linhagem conjuntiva. Na realidade, o melanócito, vocês lembram do tubo neural? Lembra do tubo neural? Formação do cerebelo? Ok? Lá, o melanócito se forma, é uma célula da crista neural. Ela migra, por que ela é considerada do tecido conjuntivo? A origem dela é ectodérmica, mas é considerada do tecido conjuntivo porque ela migra e anda do tecido conjuntivo. E pode levar ao aparecimento de um tumor maligno, que é o melanoma. Ok? Tá, estamos juntos? Respira. Outro dado importante. História médica. Não negligencia. Não negligencia. Quando nós falamos em história médica, veja lá, tá? Está tomando algum medicamento atualmente? Estou fazendo algum tratamento. Pergunte quem é o médico. Anote. Quem é o médico? Ok? Está fazendo mais de um tratamento? Anote o nome dos médicos, porque você pode ter necessidade de realmente entrar em contato. Nós não sabemos quem vamos encontrar na saúde do paciente. Existem pacientes, amados, que tomam, lembra que eu falei? Tem paciente que toma 20 medicamentos. Então, ele tem uma série de coisas que você vai ver. Tem umas coisas absurdas que você vê, né? Principalmente nas doenças autoimunes. Muitos médicos, amados, passam uma dose de corticoide alta